Boa tarde, boa tarde, boa tarde todo mundo. Como é que vocês estão? Como tem passado esse domingo, esse sábado? Como estão, meus amores? Boa tarde nesse domingão. Domingão assim, tá um dia bonito em Brasília. Não está tão frio, não está muito quente, está um dia ideal, né? Está um dia ideal, um dia muito lindo. Olha aqui, ó, atrás aqui de onde eu tô filmando com vocês, tá vendo? Olha só a casa dos passarinhos. Aqui é o fundo da minha casa, né? É o fundo de onde eu moro. Bom dia, meus amores. Ainda é bom dia porque eu não almocei. Dia de domingo a comida sai tarde, não é? Dia de domingo aqui a gente come tarde. Como é que vocês estão? Como tem passado? Como passaram essa semana também? Olha, eu estava fazendo as minhas leituras, os meus estudos de domingo. E principalmente no domingo eu tiro muito para ler. Algumas coisas são espíritas, mas outras nem tanto. Eu gosto de ler, né? Então participo de um clube de livro, como eu disse para vocês, do Leandro Carnal, e são livros que são inclusos tudo. Mas hoje eu estava retomando o meu estudo sobre um livro de um pastor, do Rodrigo, né? Do Rodrigo Silva, que é o Ceticismo da Fé. Eu já conversei com vocês sobre isso, o Ceticismo da Fé. E é um livro muito bacana porque é desafiador. Você vê que o tempo inteiro do livro, o pastor está falando sobre isso, como é desafiador ter opiniões, muitas vezes diversas, daquilo que você está inserido. Muitas vezes você tem opiniões, você tem estudos diferentes do que aqueles que estão na mesma religião ou na mesma doutrina têm. E está tudo bem, porém a humanidade ainda não aceita isso. E tudo isso eu estudando aqui o Ceticismo da Fé, recebi ontem um vídeo do Padre Patrick, né? É um vídeo que está nas redes sociais e foi encaminhado por algumas pessoas. E eu gostei muito do vídeo dele. É um vídeo onde ele fala o quanto ele é atacado muitas vezes pelos próprios católicos. Ele é atacado pelo pessoal, como se ele não pudesse ser um padre, como se ele não pudesse ser um religioso divertido, que usasse muitas vezes o humor, que atraísse as pessoas para o humor, tá bom? E esse vídeo me pegou muito, não me pegou desprevenida, mas me pegou vivenciando realmente esse tipo de sensação, né? Que algumas vezes nós religiosos ou nós doutrinários, enfim, como você se chama, passamos. E o Padre Patrick, ele evangeliza de uma forma diferente, ele evangeliza com humor, em que pese ele ter também inúmeras palestras, né, orientando, mas ele evangeliza com humor, o que é muito bom, porque as pessoas religiosas, as pessoas que falam em Deus, não podem ser tristes, têm que ser felizes. Nós somos felizes em Deus, somos felizes por poder ter a oportunidade de falar de Deus. Então eu gosto muito também, gosto muito do Instagram dele, das coisas que ele posta, das brincadeiras. Eu acho totalmente saudável que a gente possa ter a nossa espiritualidade ligada à alegria, ligada à sabedoria com amor. Então eu recebi esse vídeo dele e me tocou muito profundamente, que ele disse assim, olha, não é que isso não me doa, isso me dói, às vezes dói muito, às vezes eu não me importo, mas às vezes dói muito. E aí só me resta rezar por essas pessoas. É um desabafo de como nós tratamos as pessoas que são peixinhos vermelhos, as pessoas que não estão inseridas naquela caixinha de cada religião ou de cada doutrina ou enfim, de qualquer coisa, de como as pessoas que saem, eu não estou falando para melhor ou para pior, mas aquelas que saem das barreiras podem passar, né? Então aquele vídeo do Padre Patrick me fez pensar o quanto nós ainda queremos as pessoas sobre a nossa visão.
A visão que você tem do catolicismo pode ser o que ele pensa, mas pode ser exatamente como ele não age, pode ser uma visão diferente. As pessoas têm livre-arbítrio, mas eu acho que o ataque a religiosos, o ataque à espiritualidade, o ataque àqueles que são diferentes, aqueles que ousaram sair da caixinha, está aumentando com essa cultura de que ataque, ela dá mais ibope, ele dá mais, né, viraliza, como eles falam. Porque é difícil um vídeo bom viralizar, mas o vídeo que tem coisas, né, terríveis acaba viralizando. Então eu acho que isso está se tornando comum e é muito perigoso. É muito perigoso que a gente junte a religião com essa busca incansável por likes, por seguidores, por fãs, por tudo isso. Isso faz parte de nós também, não entrarmos nessa vibração. Quando eu vejo os padres falando sobre isso, quando eu vejo um padre postando que quer desistir, é muito difícil, né? É muito difícil você ter que ouvir isso de pessoas que estão levando a sua vida a pregar. Olha, Mayra, mas eu não acho que tal padre deveria fazer isso, eu não acho que tal padre deveria agir dessa forma. Mas, gente, padre, pastor, médio, dirigente, seja lá o que for, pai de santo, mãe de santo, todos nós somos humanos, humanos que erramos, porque nós ainda estamos nesse plano, né, de expiação, mas essas pessoas estão buscando levar a sua vida a disseminar o amor. E eu não entendo como essas pessoas que disseminam o amor, como essas pessoas que plantam o Evangelho do Cristo, estão sendo tão atacadas. Eu não entendo por que um padre não pode brincar, eu não entendo por que um padre não pode ser feliz, eu não compreendo por que um médio não pode sorrir, não pode brincar também. Eu não consigo compreender de onde as pessoas tiraram a alegria de evangelizar. E também não consigo entender como as pessoas não usam o seu livre-arbítrio para fazer algo que elas querem. Eu não gosto da forma que o padre fala, eu simplesmente não sigo. Eu não gosto de determinada música, eu simplesmente não vou estar inserida ali no local que está cantando essa música. Agora, eu não gosto, eu não acho, e aí eu continuo lá atacando. E continuo atacando. Eu acho engraçado o julgamento que é feito na internet, porque é um julgamento público. Mas as pessoas não fazem esse julgamento próprio em público, faz o julgamento próprio em particular. Quando você julga um padre que errou, quando você julga um padre ou um pastor, seja lá quem for que errou, você não faz isso com você mesmo. Dificilmente eu vejo uma pessoa que faz o exposed, né, faz o exposed na internet de outras pessoas, fazer o seu próprio exposed. Cadê o seu? Cadê? Você já foi na internet dizer que você já agiu muitas vezes como aquilo que você acha errado? E aí você já foi na internet falar que você fez errado? Não. Ninguém posta selfie do fundo do poço. Ninguém posta uma selfie da realidade que se vive em determinados momentos. Por quê? Porque criticar, julgar, apontar o dedo é mais fácil. É mais fácil. Você está julgando atos alheios. Você não está julgando os seus atos. E uma coisa que é diferente é você se autoconhecer. Você ter o autoconhecimento, buscar o seu autoconhecimento é de fato difícil. Por quê? Porque você precisa descobrir as suas podridões. Você precisa descobrir aquilo que de fato não é agradável em você. E o pior, descobrir que você faz igual ou pior do que aqueles que você criticou. Então é difícil, só que nós precisamos fazer isso para evitar outras situações como estas que algumas pessoas estão passando. Vou usar o meu exemplo, sempre uso o meu exemplo aqui, não porque eu seja nenhuma base de exemplo para ninguém, nem tenho esse interesse de ser, tenho o interesse muitas vezes de agir correto e de mostrar realmente como sou para que as pessoas possam até usar como uma forma. Mas de ser exemplo eu nunca tive esse querer. Mas vou usar um exemplo meu. Quando comecei a fazer o trabalho espiritual, muitas pessoas estavam do meu lado, muitas pessoas, né, nos ajudando, muitas pessoas formaram equipes e tudo. E eu me apego muito às pessoas como eu me apego a tudo que está dentro da casa da caridade. E muitas vezes nesse apego você não consegue perceber
que as pessoas têm o seu livre-arbítrio e seu livre direcionamento, que algumas pessoas não vão estar ali pela caridade, não vão estar ali pela mediunidade, vão estar ali por elas. E quando você não atender o querer delas, elas não estão ali a serviço da espiritualidade. Uma coisa que eu aprendi na internet é que algumas pessoas não compreendem o trabalho espiritual. Eles lidam com esse trabalho espiritual como se fosse algo pessoal. Então, quando se cria um grupo de voluntários como o meu, no início é preciso se ajustar muito. Qualquer grupo em que você haja dentro da sociedade. Por quê? Porque de repente, há ciúmes, há inveja, há brigas internas, há o disse-me-disse, há aquilo que não é bom, né? Há tudo ali. E as pessoas não compreendem que faz parte do processo. Faz parte do processo nos conhecermos e nos ajustarmos para viver dentro de uma sociedade, quanto mais dentro, né, de um grupo, por exemplo. Até dentro da sua casa, você tem que ajustar algumas coisas para que você consiga conviver. Então, no início, me machucava muito quando eu percebia que não era sobre a espiritualidade, não era sobre a caridade, não era sobre aquilo tudo, era sobre as pessoas. E como essas pessoas gostariam que eu me comportasse, e como essas pessoas gostariam que eu agisse, que eu me importasse. E por um certo tempo a gente fica tentando se encaixar, tentando segurar, né? Tentando segurar os pratos. E até que um belo dia eu tive uma visão muito bonita, jogando os pratos para o ar. Exatamente, uma visão. Eu tive uma visão, pensando nisso, sentada na calçada, raciocinando como eu estou aqui agora e lendo. Eu tive uma visão de mim mesma jogando os pratos para o alto, entendeu? E nessa minha visão, todos os pratos caíam, alguns quebravam e outros não quebravam. E nessa visão ali eu aprendi que o que não for sobre a caridade, o que não for sobre a espiritualidade, o que não for sobre apoio, né? O que não for sobre lealdade, vai quebrar e é isso. Quebra e outros pratos vêm, outros pratos são servidos e outros pratos, né, são colocados e postos no lugar até que eles entendam isso. Então eu acho que o que acontece com os padres, esses que estão sendo criticados, esses que estão aí na internet sendo, sei lá, achincalhados muitas vezes por opiniões ou pela pregação, ou seja lá o que for, é exatamente isso. Algumas vezes a gente tem dificuldade de jogar os pratos, né? Os pratos para o alto. E se eu hoje pudesse dizer alguma coisa para eles, claro, quem sou eu? 1% do trabalho que eles fazem. Mas eu diria, jogue os pratos para o alto. Jogue todos. Jogue todos os pratos para o alto. Aquele que cair e ficar inteiro é porque era o prato que deveria. Aquele que não, é porque teria que servir a outros, ou enfim, não suportariam o processo. E na caminhada de pregar o Evangelho, na caminhada de viver o Evangelho, temos que aprender a nos fortalecer os pratos. Se o prato não está forte o suficiente, significa que não tem condições de caminhar, não tem condições de ter a caminhada. Então, hoje eu trabalho muito com a jogada dos pratos. Era isso que eu diria para eles. Jogue os pratos. Joguem todos para cima. Aqueles que quebrarem não deveriam estar ali. Não era um prato para ser servido. O que não quebrar é aquele que tinha. E nessa dificuldade eu compreendo também o quanto nós somos pequenos. E muitas vezes, né? E muitas vezes eu fico pensando, é um desafio. É um desafio. Será que essas pessoas que criticam, que fazem exposed da vida dos outros, que estão lá apontando o dedo e falando, eu acho que esse padre não é mais padre, eu acho que esse padre não segue o que deveria ser, eu acho que ele é isso ou ele é aquilo. Tenha a coragem de colocar na internet visivelmente também os seus podres, também aquilo que você faz de trás das câmeras, porque eles fazem em frente às câmeras, mas você conseguiria colocar por trás das câmeras a sua vida? Não, não conseguiria. Provavelmente ninguém vai tirar foto do fundo do poço e dizer,
estou no fundo do poço. Então é mais fácil fazer isso. Ah, mas ele é público. Esqueçam isso. Ele é público, mas ele é uma pessoa humana, que também pode ter os erros e a vida particular, não é? E a vida particular deles. Mayra, mas eu não concordo com o que ele fez. Ok, existe uma forma de dar opinião sem que você tenha que acabar com a vida dos outros. Existe uma forma de você dizer que não concordou sem que você ache que é o juiz de todas as coisas. Por quê? Eu costumo dizer, eu não daria atenção a um crítico que não pudesse falar as coisas que fala de mim por trás no meu olho, olhando no meu olho. Eu não dou importância àqueles que muitas vezes criticam o trabalho ou criticam a Mayra ou a casa ou quem quer que seja, se eles não vierem olhar aos meus olhos, nos meus olhos. Eu vejo tantas coisas a sair na internet que eu fico perplexa de quanto o ser humano perdeu os ideais de lealdade, de quanto o ser humano perdeu os princípios que se tem. As pessoas hoje se vendem para construir fama, para ser influencers. Hoje em dia a gente vive no mundo de influencers. Olha que coisa doida. Onde as pessoas precisam de outras para se influenciarem a fazer algo. E o pior, nem sempre para o bem. Nem sempre para o bem. Hoje nós vivemos numa tecnologia que permite que outras pessoas destruam a vida dos outros. E aí depois, quando um padre desse tira a própria vida porque não suportou, vem todo mundo a público postar apoio, postar manifestação, postar que o padre era maravilhoso, que o padre teve seus erros, que o padre, enfim, vem postar tudo aquilo que não conseguiu exercer. Talvez por culpa, talvez porque sabe, né? Talvez porque sabe o que cometeu. Vejam bem, eu não conheço nenhum dos dois. Eu acompanho o trabalho do Padre Patrick desde sempre. Eu acho maravilhoso o humor. Eu tenho muito carinho pelo Padre Fábio de Mello, até pelas suas palestras, suas músicas. E aí, de repente, eu vejo pessoas que estão tentando fazer o seu melhor possível, sendo atacados pelo próprio povo, que seguem a religião, né? Seguem a religião. E que coisa covarde isso, eu acho tão covarde. E aí em casa você pode estar pensando, Mayra, mas eu não concordei com o ato. Mas gente, cada um tem uma vida pessoal que deve ser cuidada. Quando a gente esquece de cuidar da nossa vida e vai para o mundo cibernético atacar pessoas, nós estamos ali influenciando elas para uma descida ladeira abaixo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos influências positivas. Ah, mas tem um vídeo do padre dançando. E o que tem isso? O que tem isso? As pessoas dançavam na Bíblia na época de Jesus o tempo inteiro. Em outras religiões, em outras culturas, inclusive, dançar faz parte. O Brasil é um país totalmente feliz, um país que tem diversos tipos, né? Diversos tipos de músicas e de som. E por que não pode dançar? Onde está escrito, onde tem a regra que um católico tem que ser triste, que o padre tem que ser triste, que o espírita tem que ser triste, que o médium só pode ditar, decorar o Pentateuco de Kardec e pronto, esquece-se todas as outras coisas. Engraçado essas regras que são criadas pelos religiosos, não pelos espiritualizados. Estou dizendo que Mayra Rocha é perfeita? Não. Estou dizendo para vocês que Mayra, por exemplo, é um Saulo que está tentando virar Paulo. Errei. Não errei tanto, porque Daniel aparece na minha vida muito cedo, porque senão, gente, eu teria errado muito mais. Eu erro em vez em quando na condução, por exemplo, da Casa da Caridade, na condução do meu trabalho mediúnico, eu erro muitas vezes nas decisões que tomo. Sim, erro. Continuarei errando, sabe por quê? O único espírito perfeito que passou pela terra foi Jesus. Mas não há visto ninguém tão puro, tão perfeito, tão espontâneo e espiritualizado que possa apontar o dedo para ninguém. É incrível dizer para as outras pessoas, é incrível julgar essas pessoas que estão buscando quando você não faz o seu auto-julgamento. Eu concordaria em número, gênero e grau se todos os julgamentos fossem ter coragem. É um desafio. Antes, né?
Antes de você criticar qualquer artista, qualquer pessoa pública, qualquer um na internet, faça isso no seu Instagram. Coloque lá todos os seus erros, tudo aquilo que você fez por trás das câmeras. E aí você pode ir a público, criticar quem você quiser. Se exponha da mesma forma que você expõe os outros. E aí, né? E aí terá o respeito de todos. Terá o respeito de todos ao criticar. Acontece que essas pessoas que criticam geralmente têm uma vida muito diferente, inclusive, das outras pessoas. Então, não apoio esse tipo de coisa. Não estou aqui para julgar a vida, conteúdo e atos de ninguém. Não me sinto competente. Talvez porque eu seja muito errada. Talvez porque eu erre muito também. Eu não me sinto competente para julgar um ato. Se o padre errou em qualquer ato da sua vida, ele tem todo o direito de reformar o seu erro e seguir. Isso não vai prejudicar a sua pregação, isso não vai macular o seu sacerdócio, nada demais. E se um outro padre prega a palavra de Deus sorrindo, se o outro padre prega a palavra de Deus acompanhado do humor, é para que as pessoas não se sintam o peso tão grande que tem as religiões, que tem as regras religiosas. É para isso ele tenta colocar a alegria que Deus é na vida das pessoas. Então eu recebi os vídeos e eu fico extremamente frustrada com esse tipo de exposição, né? E eu fico pensando nisso, que tal? Que tal ser essa a nossa referência? Eu posso falar mal de quem eu quiser. Eu posso? Pode, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Não é crime você falar mal do padre, não é crime você falar mal da Mayra, não é crime você falar mal de Chico, nada disso. Críticas vão sempre existir e está tudo certo. Ninguém tem aqui o interesse de tentar mudar a cabeça dos outros, não é esse não é o interesse. Agora, quando você for fazer uma crítica destrutiva, onde palavras que você emitem da boca possam causar violência, possam causar certos comandos que não são de Deus, coloque primeiro o seu, eu te desafio, coloque lá na internet o seu passado, coloque lá as suas passagens na polícia, coloque lá as suas passagens na vida, mas seja sincero, coloque as coisas erradas que você fez lá, exponha na internet a sua vida como ela é, exponha na internet os dias que você teve frustração sozinho com você mesmo, a sua casa muitas vezes cheia de iFood, porque você não sai nem de casa, preso na internet, preso no celular, atacando os outros, criando videozinhos para atacar as pessoas, tentando rebaixar as pessoas para se sentir maior. Coloque tudo isso lá. E depois que você colocar, que você demonstrar quem de fato você é, quando você não se esconder mais por trás das religiões, das doutrinas, quando você não se esconder mais por trás do celular e por trás dos canais que você possa ter, aí você tem todo o direito de falar o que quiser. Aí nós aceitaremos que você realmente fala por uma verdade. Mas não coloque de jeito nenhum o que você acha, a sua defesa que você tem para os seus erros. Coloque os seus erros. Mas não tentem acabar com o outro. Isso é altamente punível pela sua própria consciência no tempo de desencarne. Estive pensando, enquanto pessoa pública que me tornei, não gosto dessa ideia. Não gosto dessa ideia de achar que eu não posso ter a minha particularidade. Não gosto de ideia de achar que o meu íntimo tem que ser exposto. Não gosto, mas acabou sendo isso. Quando as pessoas publicaram onde eu trabalhava, quando as pessoas publicaram a minha OAB, as pessoas que eu digo, o grupo, né? Publicaram a minha OAB, quando as pessoas criaram conversas, quando as pessoas expuseram minha família, expuseram tudo, eu senti um pouco o gosto da exposição, né? Eu senti um pouco. E realmente não é algo bom. Não é algo bom você estar pregando a verdade, estar pregando a bondade, estar pregando a caridade e sofrer esse tipo de represália pelo lobby que ainda se tem, inclusive dentro das religiões. Eu sou uma mulher, uma nordestina, uma médium que tem família. Eu não poderia esperar muita coisa de uma comunidade que já fez o papel e o desenho do que o médium deve ser,
né? E aqui estou falando do espiritismo. Eu esperaria o quê de uma comunidade espírita que em sua grande totalidade são homens, em sua grande totalidade ainda retrógrados no que nós vivemos. Mas eu achava que como se pregava a doutrina espírita, isso não iria nunca acontecer. Quando eu imaginei que a doutrina espírita estivera cheia de pessoas criminosas, cheia de pessoas que apontam o dedo, atacam, mentem, fazem esposadinhos, inclusive muitas vezes mentirosos, muitas vezes. De tudo que foi falado de mim, não foi exposto um erro, não foi exposto uma verdade, porque eu fiz coisas talvez até piores. Se eles tivessem procurado em mim a verdade, eu teria coragem de ter lhe dito os meus erros. Criaram erros que eu não fiz e não sabem os erros que cometi. Mas enfim, foi, né? Foi uma exposição geral. Desde a minha vida, da minha infância, da morte do meu pai, foi uma coisa assim, sem precedentes, eu acho. Pelo menos para mim que sofri. Machucou? Ah, machucou. Machucou muito. Machucou de uma forma que por muitas vezes eu pensava em desistir. Igual esse padre falou, estou a um passo de desistir. Eu também pensei em desistir, não de mim mesmo. Eu pensava em desistir da missão, em entregar esta missão de volta à espiritualidade e dizer, olha, eu fui incapaz, eu sou incapaz, eu sou fraca de enfrentar essas coisas. Eu pensei muitas vezes em dizer isso. Até que um dia conversei com o espírito de uma criança que me acompanha. Uma criança, desencarnou criança, e ela, com a sabedoria sem tamanho, me disse, mas tia Mayra, mas Simba, pensa. Ela não sabia dizer exatamente, mas ela disse assim, pensa que não é para cá, não é aqui que você vai entregar, é lá, você vai chegar com a caixinha lá. De tanto ela me ouvir falar algumas coisas e de tudo que ela aprendia lá, eu fiz a interpretação dessa criança me dizendo, veja bem, eu posso, assim como os padres, como os pastores, como tudo, eu posso ser massacrada, traída, ridicularizada, violentada aqui nesse plano terreno. Mas esse plano terreno é passageiro, esse plano terreno passa-se muito rápido. Então, onde eu quero ser abraçada, acolhida e ter o abraço de dizer assim, você cumpriu sua missão, é no plano espiritual. Então, do que me importa o que acontecer aqui, que eu me fortaleça para passar o que eu tiver que passar aqui e voltar ao plano espiritual entregando a minha missão, a missão que eu preciso entregar. Então, a partir desse dia, minha cabeça mudou. Ainda que às vezes eu me entristeça com algumas coisas, com algumas mentiras, com algumas pessoas que querem ganhar, né? Ganhar reconhecimento público. Imagina, eu fiquei imaginando que tipo de inveja podem ter de mim, o que eu tenho que tenha para ter inveja, o que esses padres têm que você precisa ter inveja, o que nós temos que você não pode fazer melhor, o que nós temos que você não pode pregar melhor. Tô gravando, tô gravando, para de dançar perto de mim. O que essas pessoas têm, que você não possa fazer? Trabalhe esse seu sentimento. Criatura, vá pregar a palavra de Deus. Criatura, vá estudar, vá fundar o que você acha que tem que fundar. Há muito espaço para pregar a palavra de Deus, há muito espaço para tudo. Mas eles estão sempre juntos, Claudinha, meu Dudu também está sempre junto. Há muito espaço para tudo isso, né? Há muito espaço para tudo isso. E desde aquele dia minha cabeça mudou. Desde aquele dia minha cabeça mudou. Deixem que massacrem, deixem que fale, deixem que julgue, deixem que tenham preconceito, deixem que usem o que tem, porque é só aquilo que tem. Eu quero chegar no outro plano e dizer, bom, diante de todos os obstáculos, eu plantei o que vocês queriam, eu divulguei o que vocês queriam, eu falei o que vocês queriam. E a espiritualidade nunca disse para mim que eu deveria vir a público me mostrar perfeito. Pelo contrário, porque eu não sou. Mas eu deveria me mostrar quem eu sou e esperar que as pessoas entendessem que eu sou um de vocês. Eu sou um de vocês. Eu sou aquilo que prega.
Eu erro, eu acerto, eu reconheço. Não, Nancy, ó, gente que tá entrando agora, não teve nada, tá? É porque a gente tá falando sobre os vídeos do padre, e aí eu acabo falando muito, né? Sobre a minha vida pessoal, porque eu não vou usar a vida, não conheço a vida pessoal dos padres, né? Então tô usando a minha para mostrar para vocês que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. Então, eu não posso buscar aqui a adoração. Não, eu não posso ser tola o suficiente de querer que todas as pessoas gostem de mim. Mas, gente, nem Jesus foi unânime. Aliás, foi o menos unânime. Porque eu vou querer ser unânime? Porque esse padre vai querer? A única coisa que eu posso dizer para esses padres é que continuem. Sabe por quê? Porque não é sobre esse plano material. Esse plano material é rápido, acaba rapidamente. Ainda quem viva 100 anos passa-se rápido. É sobre o que nós iremos entregar à pátria espiritual. É sobre o que Deus requereu de nós e nós entregamos. Existe um hino na Congregação Cristã do Brasil que diz: Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requer de mim, ó Deus. É vaso de honra e de louvor, né? Ele fala: Teu servo ouve, fala, Senhor. Então, que quando você esteja num problema, quando você esteja passando por qualquer coisa, pergunte a Deus o que Deus está requerendo de você. Senhor, o que é que o Senhor requer de mim por esse momento difícil que eu estou passando? O que requer do teu servo, da tua serva, para passar por esse obstáculo? Me diga o que queres que eu aprenda, ou o que queres, né, que eu faça, que eu produza. Mostra-me ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, né? Faz-me um vaso de honra. E fazer um vaso de honra não é o perfeito se tornar perfeito. Por quê? Deus perderia o seu tempo, Deus perderia a sua verdade, a sua divindade, para tornar alguém perfeito ainda mais perfeito. Jesus veio para aqueles que precisavam mudar, se aperfeiçoar. Então, requerer que Deus esteja para os perfeitos é como ensinar mais do mesmo. Então, Deus vem para aqueles exatamente imperfeitos. E, por exemplo, os perfeitos não precisam estar seguindo uma casa da caridade dentro de uma igreja. A perfeição por si só, ela segue sozinha. Se você acha perfeito, se você se acha que não tem mais nada, que ninguém possa te ensinar, ou que as pessoas já não têm a qualificação para te ensinar, siga seu caminho de perfeição. Tá aí. O mundo pode estar precisando de perfeição sua, porque a gente não tem. Talvez você seja o Jesus que nós não encontramos. Mayra, te machuca quando as pessoas fazem isso? Muito. E eu acredito que estejam machucando demais esses padres também. Mas uma coisa eu aprendi. Eu só posso deixar essas coisas me machucarem até certo ponto. Depois eu preciso seguir o caminho que eu me predispus. Então, se você é perfeito, siga a sua perfeição. Deixe os imperfeitos trabalharem, né? Deixem os imperfeitos trabalharem para que eles possam se aprimorar. Não esperem de nós a perfeição. Nós não somos. Eu, pelo menos, não sou. Espere de mim sempre melhorar. Sei tudo sobre a doutrina espírita. Sou representante da doutrina espírita? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não sou representante da doutrina espírita, não falo pela doutrina espírita e nada disso, ou por nenhum centro, ou por nenhuma instituição, de jeito nenhum. Nem quero falar. Sabe por quê? Porque só quem pode falar pela doutrina espírita são os espíritos. A doutrina não é dos espíritas, é dos espíritos. O representante do espiritismo é Jesus Cristo. E mais ninguém. O resto de nós somos apenas vermezinhos. E como diz Emmanuel, tá a xingar os vermes, porque nem vermes ainda somos. Nem vermes ainda somos. Estamos engateando. E toda vez que eu vejo uma coisa desse tipo, aí é que eu imagino, meu Deus, nós não somos nada mesmo. Nós não somos nada. O verme ainda é superior em milhares de anos de nós.
Então, parem de atacar as pessoas, parem de criar o exposed, parem de pegar a sua frustração da sua vida pessoal, do profissional que você não pôde ser, da família que não quis nada com você, de amigos que você não tem. Pare de pegar toda a sua frustração e transformar em ataque aos outros. Não conseguiu ser alguém para a vida terrena, porque para os terrenos você precisa ter um cargo, ou você precisa ser conhecido. Não conseguiu ser conhecido, meu irmão, vai lutar de outra forma. Vai estudar, vai se tornar ator, atriz, vai fazer teatro. Vai fazer uma coisa que traga conhecimento. Mas deixem quem quer caminhar na evolução em paz. Sabe por quê? Porque não é como vocês imaginam. A sua consciência, uma hora vai pesar. E quando ela pesar, ninguém, nem Deus pode te salvar daquilo que você praticou. Muda a rota, muda o disco, para de falar só isso. Tem palestrante que é palestrante de uma palestra só sabe falar sobre isso. Tem um palestrante que eu conheço que é só falsos médios, falsos médios, falsos médios. Tem hora que eu fico me perguntando, será que sabe alguma coisa do Pentateuco? Nunca vi uma palestra fora isso. Nunca vi ele falando sobre a base. Nunca vi ele falando sobre vida de Kardec. Nunca vi ele falando sobre caridade. Nunca vi ele adentrando em assuntos mais densos. Muda o disco. Vai viver a sua realidade. Vai viver a sua realidade. Vai estudar para poder falar outra coisa para a pessoa. Vai aprender a ter bondade para poder pregar com sua vida. Vai fazer alguma coisa útil para a humanidade. Porque a gente já está cansada de gente inútil. Vamos falar a verdade, a inutilidade espiritual, a inutilidade humana está de um crescimento que, pelo amor de Deus, a internet está guardando verdadeiros imbecis, covardes. Não, vai seguir a vida. Ah, não gosto de Mayra Rocha, do padre Patrick, do padre Fábio de Mello, não gosto de ninguém, não gosto da vida, não gosto dos outros. Vá seguir. Vá procurar uma coisa que você goste. Deixa os outros trabalhar. Deixa as coisas acontecer. Eu não tenho culpa da sua frustração pessoal. Eu não tenho culpa da sua frustração profissional. Eu não tenho culpa de você não ser quem você queria ser. Culpa alguma. Então, assim, a não ser que eu seja realmente a única fonte de vida, porque aí eu sou importante para você, aí pode continuar. Se eu for a única visão de vida que você tem para viver aqui nesse plano, continue. Porque eu jamais vou querer que você desista porque não tem um propósito. Se o seu único propósito na vida é destruir médium, é destruir padre, é destruir pastor, é destruir reputações, não, então continue. Pelo menos você fica aqui aprendendo, certo? Agora, se não é isso, meu irmão, vá trabalhar. Pelo amor de Deus, vá trabalhar. Deixa as pessoas viver a vida. Não prejudique tantas pessoas, porque você está inútil espiritualmente. Vá trabalhar, meu Deus, né? Trabalhar, fazer alguma coisa. Eu vejo esses canais. Outro dia me mandaram um canal, um TikTok que está viralizando. É uma pessoa que aí aparece metendo um pau em tudo, em todos, naquilo, no passado, onde trabalhou, onde deixou, e parará, e xinga e fala coisa, e aí só crescendo seguidor, e uns seguidores, eu adoro o seu jeito, é isso mesmo, fala, habla, não sei o que, esse trem tudo. Você assiste 3 vídeos da pessoa e você pensa, e aí, é só isso? É só isso? Então é somente crítica? Então é somente dizendo que os outros estão errados? É só isso? O conteúdo desse canal inteiro é só isso? Então errado não tá ele, errado tá quem tá lá escutando, viralizando, quem tá lá compartilhando. Errado tá quem tá lá dando ibope para isso. Ele não. Errado tá o psiquiatra que liberou, né? Errado tá isso aí. Então, assim, esse recado é para todos vocês. Também para esses padres, né? Também para esses padres. Não desistam. Não batam tambor para doido. Ainda que muitas vezes a gente tenha um sofrimento dentro de casa. E eu sofri. Ah, como eu sofri. Sofri dentro de casa. Sofri sozinha. Tinha que trabalhar em silêncio, porque eu dizia para vocês, só vou virar público quando tudo tiver resolvido. Estou vindo, trazendo as provas, né? E essa semana tem mais coisa. Então, assim,
tem mais decisões, mais situações que estou para mostrar para vocês e no dia específico mostrarei. Mas veja bem, né? Veja bem, sofri, vendo minha família sofrer, vendo meus filhos sofrerem, vendo aqueles que me amavam aqui sofrer, porque vocês também sofreram junto comigo e eu calada. Vi pessoas pular do barco, vi pessoas querer fazer chantagem comigo, vi tudo isso acontecer, assisti, não esqueci de ninguém. Vi pessoas falar assim, porque se eu recebesse uma carta, se eu recebesse um recado, eu poderia ser mais uma testemunha ao seu favor. Até isso eu escutei e engoli. Outras dizendo, porque eu não fui bem recebida na casa, ou algum voluntário fez alguma coisa e eu podia também vir a público. Ou seja, no momento que você está no chão, muita gente quer dar um chute no cachorro morto. Gente do seu passado, gente que não gosta de você, gente que deseja o mal para você, aproveita que o cachorro está lá no chão e vai chutar. E eu ali, levantei a guarda, que nem a luta do Whindersson Nunes com o Popó. Quem não assistiu, assistam, viu? A luta do Whindersson Nunes com o Popó, que o Whindersson ainda brinca, fala, ele entrou com os punhos e eu com o rosto. Exatamente assim que eu me senti. Segurei a guarda aqui, foi chute e soco, né? Gente que eu nunca nem vi, gente que era da minha vida, gente que me traiu, gente não sei o que, gente, né? Foi coisa de todos os jeitos. E eu aqui, segurada a guarda. O problema dessas coisas é que quando não te derruba, te faz crescer. O problema dessas coisas é quando elas não te põem ao chão, elas te tornam grande, um gigante, mas não é grande de pessoas não, é grande espiritualmente. Então, padres, vocês que estão sofrendo agora também, não parem, continuem, vá na internet, sejam felizes, façam da sua vida, sabe? Porque no final é entre nós e Deus. Essas pessoas nunca vão parar. Daqui a pouco elas vão esquecer vocês e vão atacar outra pessoa. O Brasil a gente vive de fofoca. O Brasil a gente vive de uma pessoa se lascar e a gente atacar. Vão esquecer vocês, tenham calma. Vão esquecer vocês. Todo dia uma notícia nova sobre alguém, todo dia uma notícia nova da vida alheia. Não desistam, sabe? Nunca mais fale isso. Nunca mais. O único erro que eu vejo no padre Fábio de Mello, né, que eu possa dizer, é que ele foi a público dizer que estava a um ponto de desistir. Usar o desabafo dele como algo contra ele. Padre, aquela pessoa que não vai nos ajudar, aquilo que não vai nos ajudar, não merece saber da nossa vida. Não merece saber da nossa vida. Não conte a uma pessoa que não vai poder. Para que ela tem que saber isso? Por que eles têm? Não conte com a humanidade, não conte com o amor de muitos. A Bíblia já dizia, pela iniquidade que o amor de muitos esfriou. É pela iniquidade que o amor de muitos esfriou. Então não contem de jeito nenhum com isso. Contem com o seu amor, contem com a sua humanidade, contem com o seu trabalho. Esqueçam, não fale na sala coisas que não vai levar ao quarto. Se essa pessoa está sentada na sua sala, é porque ela não está dentro do seu quarto e ela não merece saber. Força, força, senão daqui a pouco a gente vai deixar o mal vencer. Bob Marley, né, quando tomou o tiro e foi fazer show no outro dia, perguntaram para ele, você tomou o tiro, né, e veio fazer um show, e ele disse, se os maus não descansam, que dirá eu, como vou descansar? Né? Por que vou descansar? O mal não descansa, por que vocês vão descansar? Não, esquece, vamos lutar, cada um dentro da sua luta, nós podemos ter até doutrina e religiões diferentes, mas nós temos algo em comum, uma missão que nos foi dada, que não nos foi dada, não por conta de sermos perfeitos, mas pelo contrário, é pelas nossas imperfeições. Estão soltando vários passados dele, de fulano, de ciclano. Deixa, quem você foi no passado nem é mais quem você é hoje, né? Quem você foi no passado não significa mais que você é o mesmo. Nem há um dia atrás a mesma Mayra está aqui hoje. A mesma água não passa duas vezes, né? Não passa duas vezes no mesmo rio. Sigam,
Sigam, não descansam. Ah, mas eu tenho medo. Receio de quê? Receio de ser quem você é? Não tenha. Não tenha medo de ser quem você é. A gente não precisa de muitos ao nosso lado. A gente precisa dos poucos sinceros e leais. Certo? Então, minha palavra para vocês é: continuem. Aqueles que, se quiserem estar junto de vocês, estarão. Aqueles que pularem do barco, é porque tem que nadar em outros mares. Deus me livre eu ficar com alguém dentro do meu barco que não vai me ajudar a remar. Para que eu quero um peso morto dentro do meu barco? Pulem, saiam, vão remar em outro mar. Então, eu estou numa fase da vida que o meu lema é: jogue os pratos. Joga os pratos. Prato para cima. Aquele que cair e ficar no chão intacto, é ele que você tem que usar na mesa de jantar. Aquele que você jogou e quebrou, não era de boa qualidade. Enfim, vamos sofrer? Vamos. Vai ser preciso muitas vezes que você se trate para poder curar a maldade alheia. Tive que procurar psiquiatra, que eu não tenho problema nenhum em dizer. Fui ridicularizada, inclusive, por isso. Mas não tive problema nenhum e foi a melhor coisa que eu decidi na minha vida. Cuidar do meu espírito, eu cuido. Preciso cuidar também do meu biológico. Tomo remédio até hoje eu tomo remédio com muito orgulho. Talvez é o que esteja faltando nos perseguidores de todas as religiões. E também cuidado mental. Alguns são doentes psiquiátricos e se negam. Às vezes, como diz o pastor Cláudio Duarte, não é falta de oração não, é falta de um bom psiquiatra, é falta de um bom médico. Vão sim, vamos nos curar. Se você procura um médico para estômago quando está com dor, se você procura um médico, né, quando tem que fazer um exame dos seios, que é muito importante, você procura um médico daquela área. Por que não procurar um médico para ajudar a lidar com o seu mental? Sem problema nenhum. Isso não mexe no seu espiritual, isso faz facilitar o seu espiritual, porque os espíritos podem cuidar do espírito, né? Mas é necessário cuidar do corpo. Então não é vergonha nenhuma, é você que está aí me escutando e que sente a necessidade, mas tem vergonha, vá buscar o seu bem-estar. São 3 corpos: mente, corpo físico e corpo espiritual. Se um estiver bem e o outro não estiver, não vai adiantar de nada, de nada. Então, tomem os seus remédios, procurem psiquiatra, procurem, tem um novo tratamento aí natural, procurem, quer procurar, procurem. Eu quero procurar uma pessoa que ela faz uma fisioterapia, procurem, vamos ajudar a espiritualidade, vamos ajudar. E talvez, assim, para essas pessoas que estão perseguindo o padre e também para os que me perseguiram, será que não está na hora de vocês também procurar um psicólogo, um psiquiatra, para curar, assim, para ajudar a curar um pouco da sua frustração? Porque, no final das contas, tá ficando até feio. Tá ficando feio. As pessoas não são bobas mais. Algumas poucas podem te ajudar. No momento que você provocar, no momento que você precisar, não estarão. Você sabe o que eu estou falando para você. No momento que você está precisando, cadê os seus compassos? Cadê os seus compassos no momento que você está precisando? Então, assim, eu hoje tenho mais coragem do que eu tinha 1 ano atrás. Eu hoje sou mais forte do que eu era 1 ano atrás. Eu hoje sou um pássaro livre. Igual diz o Daniel para mim, né? Nem todo canto do pássaro é de alegria. Então, algumas vezes eu não estou feliz. Às vezes meu canto é de tristeza. Mas todo voo é de liberdade. Todo voo te leva mais longe. E aí você não precisa se preocupar com qual ninho você deveria pousar. Todo voo é de liberdade. Ixi, eu acho que hoje eu hablei mesmo, como diz o Itamar. Acho que às vezes eu entro aqui e vejam, não é nem para... É uma família digital que eu ganhei, né? Então, quando eu venho sempre falar sobre o que a gente precisa falar, né? Sobre o que a gente precisa falar. E é tão bom que parece que realmente é uma família. Para mim é uma família mesmo. Vamos lá. Nós estamos concorrendo ao prêmio IBEST de Ação Social, a Casa da Caridade, tá? Não é Mayra Rocha. Mayra Rocha não concorre em nenhuma coisa, porque não quis também, não tem nada a ver. Quem tem que aparecer é a Casa da Caridade. Mayra
é menor do que o verme umas 1000 vezes. Mas a Casa da Caridade, no seu patamar de ação social, merece concorrer a esse prêmio, para que as pessoas também possam conhecer mais os nossos 22 projetos. É muito importante que vocês votem, é no prêmio IBEST, está sempre no Stories ou está sempre no feed também. E vários grupos estão nos ajudando nessa corrida. Força de Mandacaru, sigam o Força de Mandacaru, sigam o Semente de Luz. O Semente de Luz também está nos ajudando. Sigam o Amor com Caridade da Letícia, que também está nos ajudando. Sigam, por favor, o Amor por a Eternidade, que também está nos ajudando. Sigam a Escola Espírita do Brasil, que está sempre nos ajudando. Sigam o Meu Livro Espírita, sigam a Casa do Espírita, que está sempre nos ajudando, é um parceiro, é um amigo. Sigam Caminho na Luz. Tem um novo grupo muito maravilhoso, voltado aos jovens, voltado a explicações, que chama Filhos de Mayra Rocha. Amei o grupo, e todos esses grupos eu não mereço tanta ajuda, mas eles são muito humildes e bondosos em me ajudar. Sigam esses grupos que estão sempre em campanha por nós, sempre nos ajudando, sempre junto com a gente, né, no campo de frente, lutando contra as pedras, os obstáculos que a gente enfrenta. O grupo da Casa da Caridade também está sempre por aí. Sigam a Casa da Caridade Inácio Daniel, compartilhem os nossos projetos, compartilhem tudo aquilo que é bom, para que a gente possa, né, para que a gente possa conseguir. Então, prêmio IBEST pode votar todo dia, uma vez por dia, na Casa da Caridade. A gente vai participar até o dia 13 de junho, se eu não me engano, é a volta, né? A votação. Então vocês podem, né? Vocês podem ajudar votando. É muito importante que a gente possa mostrar o trabalho social da Casa da Caridade, tá bom? Vamos falar sobre a nossa... Vamos falar aqui sobre a live do amor. Então, nós estamos decidindo se a live do Dia dos Namorados será feita no Dia dos Namorados, ou a gente vai trazer ela para perto do dia da festa junina, para falar de Santo Antônio, que também tem um dia, né? A festa junina da Casa da Caridade esse ano vai ser como sempre, para os voluntários. Mas aquelas pessoas, será só festa junina mesmo, só confraternização, só para confraternizar, né? Mas aquelas pessoas que quiserem vir, né, para participar da nossa festa junina, para participar dos nossos comos e bebes, né? Quiserem vir, deem o seu nome, numa certa quantidade dá para colocar, outra não dá porque a casa, né, comporta um pouco. Mas vai ser somente a festa junina mesmo, é uma forma de confraternizar com os voluntários. Por que a gente ainda não fez uma festa junina pública, né, abrindo para vender as coisas? Porque a gente ainda não tem condições. Mas nós teremos um dia condições e vamos fazer essa festa junina. Por hora, aqueles que quiserem participar dessa intimidade, né, podem mandar pelo Instagram, e aí a gente vai avisar, porque na nossa festa junina, cada um paga o seu... É um buffet com carne, né, com arroz, com feijão, com essas coisas, e cada um paga um valor. Então, a gente pode aumentar, né, a quantidade ali, até uma certa quantidade, né, para vocês confraternizarem. Vocês estão convidados, vão colocando os nomes, na hora que fizer a lotação maior do que a gente pode, então a gente avisa aqui, né, que não dá. Mas quem quiser, tá, vai ser muito bem-vindo. Será no dia 28, no sábado, tá? Será no dia 28, no sábado, 28 de junho. Vocês entenderam que não é uma festa para vender, é uma festa junina só para os voluntários também se divertirem, viu? Será dia 28 de junho. 28 de junho. Aí quem quiser participar, que tiver a certeza, manda aqui no Instagram, que a gente coloca na lista e entrega a lista ao Maicon, que vai ser o Maicon Churrascos que vai fazer igual ano passado. E cada um de nós pagou um valor, né, pessoal, para conduzir, né, para conduzir a festa junina. Aí vai todo mundo, né, de vestido, vai todo mundo dançar, vai todo mundo brincar. Tem também, né, pula-pula, essas coisas para as crianças. Vocês viram como foi no ano passado. E dependendo da quantidade de gente que vier, a gente pode até fazer uma mini campanha, não é não? A gente pode fazer uma mini campanha, cada um levar uma lata, né, de leite,
que aí a gente já bota na campanha da Tonton, já brinca a festa junina e já bota na campanha da Tonton, tá bom? Mas um dia nós faremos a festa aberta ao público, quando a gente se sentir preparado para oferecer o melhor, né? Para oferecer o melhor. Ainda não dá, porque não temos condições. Inclusive, nós estamos com vagas no lanche do Dan, tá bom, gente? Quem quiser homenagear o seu amigo, o seu ente querido, as pessoas que partiram, e puder ajudar no lanche do Dan, né? Porque são famílias que se juntam para pagar o lanche do Dan e homenageiam os seus familiares. Nós temos vagas abertas no lanche. Se você quiser participar, por favor, coloquem lá no Instagram também, para a Zuleide entrar em contato com vocês, para o Will entrar em contato com vocês, para que a gente possa preencher todo o lanche do Dan também. Nós estamos precisando de 2 padrinhos, como eu disse ontem para vocês, um para a Adriele, uma moça muito jovem que está com câncer de mama e metástase nos ossos, e uma outra moça que está passando também por vários problemas de saúde e que precisa, né, de cuidados. Então, temos também precisando de 2 padrinhos que possam dar R$1.000 por mês a essas pessoas. E fora isso, gente, bora para a campanha das cestas, porque a gente tá precisando de cesta, tá precisando para poder colocar em dia. Vamos ajudar nos projetos sociais, o pouco, o muito, tudo é bem-vindo, né? Compartilhe também, ó. Grande colocação. A psicologia da casa está com vagas abertas. Já acabaram com a fila. Já acabaram com a fila de espera. Quem tiver interesse em fazer tratamento psicológico com os nossos psicólogos e psicanalistas da casa, botem seu nome também no Instagram aqui no privado, que a Will vai repassar. Acabamos com a fila de espera, já podem pedir atendimento, que os psicólogos estão com vagas. Psicólogos e psicanalistas já estão com vagas. Ah, minha menina do sorriso lindo, toda vez que eu preciso de uma força também, vou até ela, e aquele sorriso dela, né, faz um dia alegre de qualquer um. Então, quem tem interesse desse tratamento psicológico, por favor, coloquem lá no privado do Instagram e o telefone, que a secretária da psicologia, a administração vai entrar. Temos vagas, tá bom? Vagas. Agora, em maio, eu tenho um podcast que sou convidada, e essa semana nós vamos liberar essa surpresa de quem é esse podcast. Estarei indo para São Paulo gravar, tá bom? E eu vou liberar para vocês. Em junho tem o Uberlândia. Uberlândia, 14 e 15 de junho. Estou pronta já para o Congelde, estou lá pronta. Vou estar com o meu amigo Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteiras, e tantos outros amores que estarão lá, o Wellington, seu Quincas, e vamos fazer um grande congresso também em Uberlândia. No mês de julho, a casa entra em recesso 15 dias, e é também uma parte que eu tenho para passar meu aniversário, né, com a minha família, mas a casa entra em recesso 15 dias, depois a gente volta, tá bom? Depois a gente volta, mas eu ainda tenho Portugal, 8 e 9 de novembro, eu tenho Aracaju com a Fraternidade Sem Fronteira, eu tenho ainda alguns lugares esse ano que a gente vai viajar para divulgar a palavra do Cristo e o consolo. Não teremos mais o dia da psicografia, qualquer evento da casa, tirando a festa junina, que aí não é condizente, assim, não é condizente que eu faça uma psicografia no meio de uma festa, né? Não tem como. Mas qualquer evento da casa pode ter cartas, tá bom? Pode haver as cartas. Então é por isso que vocês estão perguntando um dia. Pode ser que um dia faça também um dia da psicografia, mas por enquanto qualquer dia pode ter, né? Qualquer dia pode ter psicografia, tá bom? Então nos ajude, e eu tenho que lançar essa semana a campanha do cobertor. Nós já encontramos cobertores daqueles fofinhos que a gente sempre dá a R$30. Estamos procurando cobertores mais baratos. O mais barato até agora é R$30 cada cobertor. Esse ano vamos tentar dar mais do que um para as famílias. Famílias cadastradas, pessoas de rua e pessoas também das outras associações que não são cadastradas conosco. Joinhas de Cristo e tantas outras, né, que precisam também dos cobertores. O frio está chegando, tá bom? Então semana que vem. Ryan, Laurinha e Davi,
Um beijo, viu? Então semana que vem, nós vamos começar também os cobertores. Marmita do João, nós ainda temos vagas também para marmita do João. Como é que se faz? Do mesmo jeito dos lanches. Eu quero homenagear meu ente querido no sábado ou na terça, nas marmitas do João. E aí a família custeia uma parte das marmitas, né? E é homenageado, tem uma oração, liga-se para a família, é tudo muito lindo. Se você tem interesse também, manda aqui no Instagram. Bora lá, viu? Bora lá, que tem muitos projetos sociais, nós somos muitos aqui e nossa atividade aqui nesse plano é a caridade. Nossa atividade aqui é trabalhar para o próximo. Vejam tudo isso, viu? Tudo isso que a gente está precisando. Semana que vem tem gravação com um pai de santo da Umbanda para ir para o ar, aquele programa que eu disse. Já teve gravação hoje com um espírita da Europa, para dizer como está o espiritismo na Europa. A gente está fazendo todas as gravações. Por favor, olhem lá tudo que a gente está precisando. Lanches do Dan, marmita do Dan, cesta básica, tudo isso. Flor do Mandacaru. Eu disse para vocês as minhas necessidades esse mês e eu conto com vocês. E semana que vem, se preparem, né? Se preparem porque nós vamos lançar a campanha do cobertor. Toda vez que você estiver em casa quentinho, na sua casa, lembre-se que tem alguém com frio. Larissa, tem uma quadrilha que quem faz é a Esther, que as meninas brincam, que é 200 horas de quadrilha. A gente fica morrendo com a boca para fora e não termina nunca. Os passos são intermináveis. Já prepara as pernas, viu? Um beijo grande no coração de vocês. Eu agora vou comer uma carne de sol, porque eu sou nordestina e dia de domingo tem que ter uma carninha de sol com a mandioca, não é não? Vou comer uma carninha de sol. À tarde volto para os meus estudos e aí no final do dia estou pretendendo ir à comunhão espírita, tomar um passe e também assistir a palestra da noite, tá bom? Assistir a palestra da noite, tomar um passe. É necessário também que a gente seja paciente e que você seja também, né, possa alimentar. Boa tarde, você é kardecista? A Fabi pergunta. Fabi, não sou kardecista não, tá? Eu sou espírita. Espírita da doutrina dos espíritos. Porque senão eu ia ter que dizer que eu era kardecista, divaldista, chiquista, isabelista. A doutrina não é kardecista, a doutrina é dos espíritos, tá bom? Então eu sou espírita, isso eu sou, tá bom? Kardecista é um tipo de divisão que as pessoas fazem, né? Que eu acho que é isso que você quer dizer das outras doutrinas, como a Umbanda, por exemplo. Mas a doutrina dos espíritos é uma doutrina superior e maior do que qualquer nome que se passou por ele. Então, portanto, eu não sou kardecista. Temos Kardec como base, estudamos o Pentateuco e respeitamos tudo que os espíritos superiores colocaram ali, mas eu não sou kardecista, eu sou espírita, tá bom? Sou espírita de doutrina e de religião, eu sou universalista, eu trago em mim todas as religiões, mas acima de tudo, trago em mim que todas elas pregam a verdade do Cristo, amor, caridade, fé e perdão. Então, sim, trago todas as religiões aqui, ó, comigo. E quando quero, vou em qualquer culto, não tenho problema nenhum. Abraço todas as religiões. De doutrina, eu sou espírita. Espírita da doutrina dos espíritos. Não kardecista, não divaldista, não chiquista. Compreendo a importância desses missionários. Utilizamos esses missionários, mas eu sou espírita, tá bom? É isso que eu sou. Um beijo grandão no coração de vocês.